A ideia de uma nova ordem mundial tem sido um tema recorrente nas últimas décadas, envolvendo teorias sobre uma suposta conspiração global de elites poderosas que buscam estabelecer um sistema político, econômico e social unificado em escala mundial. Essa narrativa tem ganhado força, especialmente entre alguns grupos evangélicos, que veem nela sinais de uma ameaça à liberdade religiosa e aos valores cristãos. Ao longo das últimas décadas, a noção de uma nova ordem mundial tem ganhado cada vez mais atenção e debate, especialmente entre alguns círculos evangélicos. Essa teoria envolve a crença de que existe uma conspiração global orquestrada por elites poderosas, com o objetivo de estabelecer um sistema unificado de poder político, econômico e social em escala mundial. Essa narrativa tem ressonado particularmente entre determinados grupos evangélicos, que veem nela sinais preocupantes de uma ameaça potencial à liberdade religiosa e aos valores morais cristãos. Eles temem que essa suposta agenda global possa resultar na erosão da autonomia das igrejas e na supressão da expressão da fé bíblica. É crucial que os líderes e fiéis evangélicos abordem essa questão com discernimento e sabedoria, evitando tanto a ingenuidade quanto o alarmismo excessivo. Eles precisam examinar com cuidado as evidências disponíveis, mantendo uma perspectiva equilibrada e fundamentada nas Escrituras. Os interesses da nova ordem mundial. Segundo os proponentes dessa teoria, os principais interesses da nova ordem mundial incluem a consolidação do poder político e econômico global, a erosão da soberania nacional, o controle da população através de meios tecnológicos e a supressão de identidades e valores tradicionais. Esses objetivos supostamente ameaçariam a autonomia das igrejas e a liberdade de expressão religiosa. De acordo com os defensores da teoria da nova ordem mundial, os principais interesses dessa suposta agenda global incluem a consolidação do poder político e econômico em escala mundial, a erosão da soberania das nações e o controle da população por meio de avanços tecnológicos. Esses objetivos, segundo eles, representariam uma ameaça direta à autonomia das igrejas e à liberdade de expressão religiosa. Há a preocupação de que essa agenda possa resultar na supressão de identidades e valores tradicionais, incluindo aqueles fundamentados na fé cristã. Essa percepção de uma ameaça à liberdade religiosa e aos princípios bíblicos tem levado muitos evangélicos a se posicionarem de forma crítica em relação à nova ordem mundial. Eles temem que essa suposta conspiração global possa enfraquecer a influência do cristianismo e impor uma visão de mundo secular e relativista. É essencial que os evangélicos examinem essas alegações com discernimento, buscando compreender a realidade dos fatos e as reais implicações dessa teoria, sempre com base em uma sólida fundamentação bíblica. Eles precisam evitar tanto a ingenuidade quanto a paranoia, mantendo uma postura de vigilância espiritual e de oração. A resposta dos evangélicos. Muitos líderes e fiéis evangélicos têm se posicionado de forma crítica em relação à nova ordem mundial, vendo-a como uma ameaça aos princípios bíblicos e à missão da Igreja. Eles acreditam que essa agenda global visa enfraquecer a influência do cristianismo e impor uma visão de mundo secular e relativista. Diante dessa percepção de ameaça, muitos líderes e fiéis evangélicos têm adotado uma postura crítica em relação à suposta nova ordem mundial. Eles veem nessa agenda global uma ameaça direta aos princípios bíblicos e à missão da Igreja de proclamar o Evangelho e defender os valores cristãos. Esses evangélicos acreditam que a suposta conspiração da nova ordem mundial visa enfraquecer a influência do cristianismo e impor uma visão de mundo secular e relativista. Eles temem que essa agenda possa resultar na erosão da liberdade religiosa e na supressão da expressão da fé bíblica. Essa posição de resistência e oposição à nova ordem mundial reflete a convicção de muitos evangélicos de que eles devem se engajar em uma batalha espiritual e política para defender os princípios do reino de Deus. Eles se sentem chamados a denunciar supostas manobras das elites globais e a promover uma agenda moral conservadora alinhada com seus valores bíblicos. É fundamental que os evangélicos mantenham uma perspectiva equilibrada e fundamentada nas Escrituras nesse debate.
Eles precisam evitar tanto a ingenuidade quanto o alarmismo excessivo, buscando discernir com sabedoria os reais desafios e as ameaças legítimas, sem cair em teorias da conspiração infundadas. A busca por sinais proféticos. Alguns grupos evangélicos têm interpretado os acontecimentos atuais, como a globalização, o avanço tecnológico e as mudanças socioculturais, como evidências de que a nova ordem mundial está se consolidando. Eles buscam encontrar indícios dessa suposta conspiração nas Escrituras, estabelecendo conexões entre a profecia bíblica e os eventos do mundo moderno. Entre alguns círculos evangélicos, há um esforço em interpretar os acontecimentos atuais, como a globalização, o progresso tecnológico e as transformações socioculturais, como evidências da consolidação da suposta nova ordem mundial. Esses grupos buscam encontrar indícios dessa conspiração global nas próprias Escrituras, estabelecendo conexões entre as profecias bíblicas e os eventos do mundo moderno. Essa abordagem reflete uma tentativa de compreender os sinais dos tempos à luz da revelação divina. Os evangélicos que adotam essa perspectiva acreditam que as Escrituras contêm pistas e advertências sobre os eventos finais da história, e que eles podem identificar a realização dessas profecias nos desenvolvimentos contemporâneos. No entanto, é crucial que os líderes e fiéis evangélicos exerçam um discernimento cuidadoso ao estabelecer essas conexões. Eles devem evitar interpretações precipitadas ou especulações infundadas, buscando manter uma compreensão bíblica equilibrada e alinhada com os princípios fundamentais da fé cristã. A busca por sinais proféticos pode ser uma ferramenta valiosa para manter uma postura de vigilância espiritual e de preparação para os tempos vindouros. Porém, é essencial que essa abordagem seja pautada por uma sólida exegese das Escrituras, evitando o sensacionalismo ou a manipulação de textos bíblicos para sustentar teorias da conspiração. A resistência evangélica. Em resposta a essa percepção de ameaça, muitos evangélicos têm se engajado em uma batalha espiritual e política contra a nova ordem mundial. Eles se mobilizam para defender a liberdade religiosa, denunciar supostas manobras das elites globais e promover uma agenda moral conservadora alinhada com seus valores bíblicos. Diante da percepção de que a suposta nova ordem mundial representa uma ameaça aos seus princípios e valores, muitos evangélicos têm se engajado em uma resistência ativa, tanto em âmbito espiritual quanto político. Esses crentes se mobilizam para defender a liberdade religiosa, denunciando o que consideram ser manobras e maquinações das elites globais. Eles buscam promover uma agenda moral conservadora, alinhada com os ensinamentos bíblicos, como forma de confrontar essa suposta agenda de secularização e relativismo. Essa postura de resistência reflete a convicção de muitos evangélicos de que eles devem travar uma batalha espiritual contra as forças que ameaçam a integridade da fé cristã. Eles se sentem chamados a defender corajosamente os valores do reino de Deus, mesmo que isso os coloque em confronto com tendências e movimentos que eles consideram contrários à vontade divina. É importante, no entanto, que essa resistência seja pautada por uma compreensão bíblica sólida, evitando tanto o extremismo quanto a paranoia. Os evangélicos precisam exercer discernimento, distinguindo entre ameaças reais e especulações infundadas, a fim de promover uma resposta cristã sábia e eficaz. Sua principal prioridade deve ser a de proclamar o Evangelho, edificar a Igreja e promover a justiça e a misericórdia, independentemente das forças que possam ameaçar sua liberdade. Sua confiança deve estar firmemente ancorada na soberania de Deus e na certeza de que seu reino prevalecerá sobre todos os planos e esquemas humanos. O papel da mídia e da desinformação. A disseminação de teorias da conspiração sobre a nova ordem mundial tem sido amplificada pela proliferação de informações imprecisas e desinformação nas mídias sociais e em determinados veículos de comunicação. Isso tem contribuído para a radicalização de alguns grupos evangélicos e para a criação de uma atmosfera de desconfiança e medo em relação a essa suposta ameaça global.
Infelizmente, a disseminação de teorias da conspiração sobre a nova ordem mundial tem sido amplificada pela proliferação de informações imprecisas e desinformação, especialmente nas mídias sociais e em determinados veículos de comunicação. Essa realidade tem contribuído para a radicalização de alguns grupos evangélicos e para a criação de uma atmosfera de desconfiança e medo em relação a essa suposta ameaça global. É preocupante observar como a circulação de notícias falsas, boatos e especulações infundadas tem distorcido a percepção de muitos crentes sobre essa questão. Essa situação tem levado alguns evangélicos a adotar posições extremistas, alimentando uma desconfiança generalizada em relação a qualquer iniciativa ou instituição que possa ser associada à nova ordem mundial. Diante desse cenário, os líderes e fiéis evangélicos precisam exercer um discernimento crítico e uma postura de vigilância em relação às informações que consomem e compartilham. Eles devem se esforçar para distinguir entre fatos comprovados e teorias da conspiração, evitando cair na armadilha da desinformação. É essencial que os evangélicos busquem fontes confiáveis, mantenham uma postura equilibrada e fundamentem suas convicções em uma sólida compreensão bíblica. Eles não podem permitir que a disseminação de boatos e especulações infundadas os afaste de uma resposta cristã sábia e eficaz diante dos desafios do mundo contemporâneo. O desafio do discernimento. Diante desse cenário complexo, os líderes e fiéis evangélicos enfrentam o desafio de exercer um discernimento cuidadoso, distinguindo entre fatos comprovados e especulações infundadas. É crucial que eles mantenham uma perspectiva bíblica equilibrada, evitando tanto a ingenuidade quanto o alarmismo excessivo. Nesse cenário complexo e carregado de incertezas, os líderes e fiéis evangélicos enfrentam o desafio de exercer um discernimento cuidadoso e sábio. Eles precisam distinguir claramente entre fatos comprovados e especulações infundadas, evitando tanto a ingenuidade quanto o alarmismo excessivo. É essencial que os evangélicos mantenham uma perspectiva bíblica equilibrada ao abordar essa questão. Eles não podem se deixar levar por teorias da conspiração sem embasamento, nem tampouco adotar uma postura de negação completa diante de possíveis ameaças reais. O exercício do discernimento requer uma análise criteriosa das evidências disponíveis, uma compreensão profunda das Escrituras e uma postura de vigilância espiritual. Os líderes evangélicos têm a responsabilidade de guiar seus rebanhos com sabedoria, evitando tanto a ingenuidade quanto o extremismo. Essa tarefa de discernimento é desafiadora, pois envolve separar o joio do trigo, distinguindo entre informações confiáveis e especulações infundadas. Requer também uma postura de humildade, reconhecendo as limitações do conhecimento humano e a necessidade de buscar a orientação do Espírito Santo. Ao exercerem esse discernimento cuidadoso, os evangélicos estarão melhor preparados para enfrentar os desafios da nova ordem mundial com uma resposta cristã sábia e eficaz, fundamentada na palavra de Deus e na confiança em sua soberania. A busca por uma resposta cristã sábia. Em meio a esse debate, os evangélicos são convocados a buscar uma resposta cristã sábia e ponderada. Isso envolve uma análise crítica das evidências, uma compreensão profunda das Escrituras e uma postura de vigilância espiritual, sem cair em teorias da conspiração ou em uma postura de confronto extremista. Diante desse complexo debate sobre a suposta nova ordem mundial, os evangélicos são convocados a buscar uma resposta cristã sábia e ponderada. Isso requer uma abordagem que envolva uma análise crítica das evidências disponíveis, uma compreensão profunda das Escrituras e uma postura de vigilância espiritual. É essencial que os líderes e fiéis evangélicos evitem tanto a ingenuidade quanto o alarmismo excessivo. Eles não podem se deixar levar por teorias da conspiração infundadas, nem tampouco adotar uma postura de confronto extremista que os afaste da missão central da Igreja. Sua resposta deve ser pautada por uma avaliação cuidadosa dos fatos, buscando distinguir entre ameaças reais e especulações sem embasamento. Ao mesmo tempo, eles precisam manter uma compreensão bíblica profunda, ancorada nos princípios fundamentais da fé cristã. Essa busca por uma resposta cristã sábia requer também uma postura de vigilância espiritual.
Os evangélicos devem estar atentos aos sinais dos tempos, discernindo com sabedoria os desafios e as oportunidades que se apresentam. Porém, sua confiança deve estar firmemente enraizada na soberania de Deus e na certeza de que seu reino prevalecerá. Ao adotarem essa abordagem equilibrada e fundamentada nas Escrituras, os evangélicos estarão melhor preparados para enfrentar os debates e as ameaças relacionadas à suposta nova ordem mundial. Eles poderão oferecer uma perspectiva cristã sábia e relevante, sem cair em extremismos ou teorias da conspiração. O chamado à fidelidade e à oração. Acima de tudo, os evangélicos são chamados a permanecer fiéis aos princípios bíblicos, a cultivar uma fé inabalável em Deus e a interceder em oração pelo mundo e pelas autoridades. Sua principal missão deve ser a de proclamar o Evangelho, edificar a Igreja e promover a justiça e a misericórdia, independentemente das forças que possam ameaçar sua liberdade.